versículo ao ver. Apocalipse. Amados irmãos, nós fazemos a leitura alternada. Eu vou estar conversando alternada até. O sétimo anjo tocou a trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A igreja. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Vamos orar? Vou pedir ao pastor Gedair, por favor, que venha aqui à frente, nos conduzir a Deus uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações nessa manhã. Oremos, amados. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de lermos a Tua palavra juntos. Obrigado também, Deus, pela oportunidade em podermos cantar esta palavra, sabendo, Deus, que ela, Pai, não volta vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual o Senhor a determinou. E Deus, nesta manhã, que em nome de Cristo Jesus, que a Tua palavra encontre morada, guarida nos nossos corações. E que nós possamos sair daqui, Pai, desafiados a vivenciá-la, Deus, a levá-la também a outros, para que assim, Deus, o Senhor glorifique o Teu nome em nós e nós possamos glorificar o Teu nome, Deus, levando a Tua palavra a outros. Pai, que o Senhor aquiete os nossos corações. Deus, que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis para que nós possamos, Deus, continuar ouvindo a Tua voz agora de uma forma, Deus, em que ela vai ser exposta, uma vez que ela já foi lida. E que, em nome de Cristo Jesus, nós possamos, Deus, sair daqui como o apóstolo Paulo afirmou em Coríntios: o amor de Cristo me constrange. Que nós possamos ser constrangidos diariamente por este amor de Cristo e assim, então, sermos levados a falar desse amor e a viver esse amor também, Deus, a outros. Em nome de Jesus é que nós oramos e, Deus, e agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor, quando a Tua palavra é exposta de uma forma fiel, o Senhor fala ao coração dos Teus filhos e daqueles que o Senhor também quer salvar. Em nome de Jesus é que oramos e louvamos e agradecemos a Ti. Amém. Muito bem, meus amados, algumas considerações introdutórias, relembrando alguns pontos que nós já apresentamos aos amados irmãos durante essa nossa série. Lembremos o objetivo do apóstolo João ao escrever essa carta. Ela foi escrita no ano 95 ou 96, há de fato uma certa imprecisão quanto à questão da data, e o objetivo de João, ao escrever este livro, foi confortar a igreja que estava sendo perseguida pelo Império Romano. Então, meus amados irmãos, é de suma importância que nós entendamos que o objetivo do livro do Apocalipse não é assustar,
Não é atemorizar a igreja, mas pelo contrário, é confortar a palavra aos crentes que estavam sendo perseguidos. A mensagem do livro do Apocalipse para o dia de hoje. Então, essa mensagem também deve ser por nós entendida e compreendida no sentido de ser um conforto da parte do Senhor para a nossa peregrinação e para a nossa caminhada até o retorno glorioso de Cristo Jesus. Então, nós sabemos que passaremos por lutas, por dificuldades. A igreja ela há de ser perseguida, mas quando lemos e estudamos o livro do Apocalipse, nós recebemos da parte do Senhor consolo, conforto e esperança. Sabemos que tempos difíceis hão de vir, mas somos consolados pela esperança que temos do novo céu e da nova terra. Nada desse mundo, o sofrimento desse mundo não se compara ao conforto, à glória e à esperança que haveremos de receber no novo céu e na nova terra. Contextualização, então eu tenho defendido a seguinte tese à luz dessa nossa série, que esse texto ele faz uma referência aos acontecimentos que ocorreram e que hão de ocorrer da ascensão de Cristo Jesus ao seu retorno. Nós apresentamos aos irmãos 3 linhas de interpretação do livro do Apocalipse. Há aqueles que defendem uma linha preterista, ou seja, que todos os acontecimentos registrados no livro do Apocalipse já aconteceram, o anticristo já veio, Cristo ele já venceu todos os seus inimigos e nós só estamos esperando a história alcançar o ápice, e esse ápice seria o novo céu e a nova terra. Os que defendem essa linha preterista não creem num final de tempos de luta, de perseguição e de sofrimento. Eles afirmam que a igreja já sofreu e que agora ela tende a melhorar e o seu clímax se dará com a volta de Cristo Jesus. Essa é a linha preterista. Temos também uma linha futurista que afirma que todos os acontecimentos do livro do Apocalipse são para uma realidade apenas futura e que nada que está escrito a partir do capítulo 3 se cumpriu. Vai se cumprir. E nós adotamos uma linha moderada. Nós chamamos a nossa linha de interpretação de linha histórica redentiva, ou seja, os acontecimentos acompanham a ascensão de Cristo e o seu retorno. Nós, como igreja, afirmamos, nós já vivemos os últimos dias. Então é comum a gente ouvir algumas pessoas dizendo o seguinte: os últimos dias eles vão chegar. Não, não vão chegar. Os últimos dias já chegaram. Só para a gente esclarecer, nós como igreja, nós já estamos vivendo o milênio. Os 1000 anos que fala em Apocalipse 20, não é algo que há de acontecer. O número 1000, como nós temos apresentado aqui, toda a numerologia do Apocalipse, ela é simbólica, ela não é literal. Então, o número 1000 representa um período de tempo determinado por Deus que vai da ascensão de Cristo ao seu retorno. Essa posição histórica, ela é chamada de amilenismo. Nós já estamos vivendo os 1000 anos. Então, tem crente que está esperando os 1000 anos chegar. Então, você nessa manhã pode acordar, os 1000 anos já chegaram e você está nele. Nós já vivemos essa realidade, ok? Então, a 7ª trombeta, vou voltar agora para o nosso texto, foi só algumas considerações introdutórias, é um fato, é um acontecimento já previsto pelo nosso Senhor Jesus. Vejam lá em Mateus 24:31, o texto está em tela, e diz o seguinte, palavras de Cristo Jesus no sermão escatológico, ele diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. Então, essa trombeta
que Jesus fala aqui em Mateus 24, 31, é a mesma trombeta de João, a 7ª trombeta. Ok? Então Jesus aí não fala das 7, Jesus aí fala da última trombeta ou desta trombeta, e essa trombeta é a mesma trombeta que João se refere no livro do Apocalipse, o texto que nós acabamos de ler. Também o apóstolo Paulo fala sobre essa trombeta em 2 textos escatológicos. O primeiro se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, de 51 a 52, e Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Uma observaçãozinha aqui. Quando Paulo usa a expressão dormir em seus escritos, ele está falando de morte. Há 2 questões interessantes, né? Primeiro, Paulo de fato usa um eufemismo, ele está aqui diminuindo o impacto da expressão morte, então ele usa a expressão dormir, mas também ele usa num sentido escatológico, porque aquele que dorme um dia, o que acorda? Então, para nós, a morte é essa questão do dormir, mas nós vamos também acordar ao som da trombeta. É o despertador do crente. Então, os crentes que morrem, eles serão despertados do seu sono ao clangor da trombeta. Ok? Uma nota aqui. Nós não cremos no sono da alma. Então, existem algumas seitas que afirmam que a alma permanece em stand-by, congelada, e a alma do crente ela fica em sono. Nós não cremos nisso. O que a Bíblia claramente nos mostra, prestem atenção, isso aqui é importante, que é morte. Morte é a separação do corpo e da alma. Definição técnica de morte à luz das Escrituras: separação entre corpo e alma. Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra, de onde o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Uma notinha de rodapé aqui rápido. Irmãos, por favor, cuidado com esses teólogos coaches que estão surgindo por aí, tá? Tiago Brunet, David Leonardo e uns outros aí, que tem muita gente dando ouvido. É heresia pura, concentrada e diabólica. Deixa eu explicar aqui. Um desses renomados aí falou assim: eu não sou o pó da terra. E ele pregando, dizendo assim, em Efésios 1:3 diz que antes da fundação do mundo eu já existi, fui criado por Deus. Então eu não sou o pó da terra, eu não volto para a terra, eu volto para as estrelas. E aí o povo bate palma, tem mulher que chora. Heresia! Então, esses teólogos coaches aí estão agora assim na crista da onda, né? De tempos em tempos surgem novas heresias. Irmãos, por favor, cuidado, em nome do Senhor Jesus. Você pode estar bebendo veneno e não sabe. Então eu fecho aqui minha nota de rodapé, palavra de profeta, palavra de exortação, palavra de alerta à igreja. Então, cuidado com essas tendências. A teologia coach, ela tem como objetivo negar o pecado, negar a necessidade do arrependimento, promover e exaltar a glória do homem. A teologia bíblica, ela promove e exalta a glória de Cristo Jesus. Vivemos por Ele, vivemos para a glória dele. Não é o homem o centro de todas as coisas. Você não é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro de todas as coisas. Então, deixa eu fechar aqui, senão eu me empolgo e não é meu assunto dessa manhã aqui. Vamos voltar aqui para as trombetas, né? Muito bem. Continuando aqui o texto. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, o que há de acontecer? Vamos lá. O nosso corpo, ele há de ressuscitar, o pó se levantará, e Cristo trará em sua companhia os que dormem. Eu vou mostrar esse texto daqui a pouco para vocês. E o que há de acontecer nos ares?
A alma do crente, ela há de se encontrar com o seu corpo este já restaurado, glorificado, incorruptível e imortal. Essa é a transformação. Então, na morte, o pó volta à terra, a alma do crente vai para o céu, e ali no céu a alma do crente ela já passa a glorificar e exaltar o nome de Deus, e conforme o livro do Apocalipse, o que a alma do crente faz no céu, ela fala: Senhor, vamos logo, Senhor, apressa-te o dia, e enquanto isso a alma dos crentes adoram ao Senhor. E aí quando Cristo então ele vir ao som da trombeta, as almas do crentes, elas hão de acompanhar o Cordeiro, e as almas do crente se unirão ao seu corpo novamente e reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Ok? Então, isso é o que há de acontecer. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E aqui, olha só que interessante, igreja, não é para o crente esperar a morte, é para o crente esperar o arrebatamento. Então, às vezes a gente costuma ouvir assim, né? Ah, eu já estou nos últimos dias, só estou esperando a morte chegar. Enquanto vivermos, a esperança do crente não deve ser a morte, mas deve ser o arrebatamento. A nossa esperança é essa: Senhor, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. E é o que Paulo diz, ele diz: e nós seremos o quê? Qual é a esperança de Paulo? Era ser arrebatado. Era passar por essa experiência. Os que serão arrebatados, nós que seremos arrebatados, tem que ser essa a nossa esperança. O que há de acontecer conosco? Nós não vamos passar pela experiência da morte. E o que é passar pela experiência da morte? Não haverá separação entre corpo e alma. Então subiremos e no céu seremos transformados. A parte física e a parte espiritual, os arrebatados, nós, os que ficarmos, seremos nas alturas transformados. Paulo ainda fala um pouco mais sobre esse assunto, e eu vou aqui fundamentar ainda mais os meus argumentos que eu apresentei a vocês agora. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, é a mesma que Jesus falou, é a sétima trombeta de João, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a ordem é essa: aqueles que morreram, os seus corpos ressuscitarão o quê? Primeiro. Versículo 17 agora. Depois nós, os vivos, olha a esperança de Paulo aqui novamente. Nós os vivos, Paulo não estava esperando a morte. Nós os vivos que ficarmos, seremos o que, igreja? Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa tem que ser a esperança do crente. Essa tem que ser a nossa glória. Esse tem que ser o fundamento firme da nossa fé. Muito bem. Antes de entrar na trombeta, vou parar aqui. Perguntas. Eliana. Muito bem, Eliana. Eu gosto das perguntas, Eliana. Muito bem, Eliana. E os ímpios? Muito bem. Para onde vai as almas dos ímpios? Vai para um lugar chamado Hades. Ok? Vamos lá. O inferno ainda não foi inaugurado. O inferno será inaugurado. Há um termo grego, que é o Hades, né? O aramaico é o Sheol, é o mesmo lugar,
que a Bíblia descreve como chamado o lugar dos mortos. Então, a alma dos ímpios vai para este lugar de sofrimento. Mas ainda não é o sofrimento. É um sofrimento light. É um aquecimento, o Dornel falou. Né? O inferno ainda há de ser inaugurado. E será inaugurado quando? Vai tocar a trombeta. Vai ter o julgamento. Satanás, os seus anjos, seus auxiliares, o anticristo, o falso profeta, os anjos caídos e todos os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Irmãos, nós não podemos ter medo de falar sobre o inferno. É um assunto bíblico. Muitas igrejas com medo de assustar, entre aspas, os seus clientes, porque muitas igrejas veem os membros como clientes. E há uma máxima no mercado que diz que o cliente tem sempre a preferência e a razão. Então, algumas igrejas, com medo de perder a clientela, não falam sobre determinados assuntos. A Bíblia fala sobre o inferno. E se a Bíblia fala sobre esse assunto, o inferno, como pastor, a minha obrigação é anunciar todos os desígnios de Deus, todos os assuntos que estão na palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, se está na palavra, o meu comprometimento com Deus e o Senhor da igreja, que é Cristo, é anunciar todos os seus desígnios. Então, eu não tenho medo de falar o que a Bíblia manda que eu fale. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, Eliana, a sua resposta é essa. Então, a alma dos ímpios vai para esse lugar de sofrimento, que é o Hades, que está lá no nosso credo apostólico. No finalzinho lá, o credo apostólico fala que Jesus ele desceu ao Hades. E por que Jesus desceu ao Hades? Para anunciar àqueles ali a sua vitória. Eliana? Muito bem, então vamos lá, Eliana. Ninguém dorme. A Eliana perguntou, e os ímpios vão ficar dormindo? Não vão ficar dormindo. Vamos lá. Os crentes em estado de gozo, de alegria, de conforto. Os ímpios, um pré-aquecimento. Vou usar a expressão do Ornel. Já sofrem. Deixa eu fundamentar isso à luz das Escrituras. Lucas 16, conhecem? Lembram da parábola do rico? Sim ou não? Estão lembrados? Uma história que Jesus contou para ilustrar. Morreu o rico, ele foi para o lugar de sofrimento. Morreu Lázaro, ele imediatamente foi para o lugar de consolo. Então, aquela narrativa é justamente para mostrar essa realidade. Quando há separação entre o corpo e a alma, quando existe a morte, não existe um estado intermediário. A Regina ontem falou, o que é limbo? Lembra, Regina, na sua palestra? Está falando sobre limbo, né? Limbus é um termo latim que é um estado intermediário entre o céu e o Hades. Então, não existe limbus. Não existe um estado intermediário. Ou é o céu, irmãos, o céu não é o nosso lugar final. O céu é o estado intermediário. Às vezes a gente até canta músicas erradas. Que a gente fala que a gente vai morar no céu, vou passar a vida toda no céu, a eternidade toda no céu. Nós não vamos passar toda a eternidade no céu. Nós vamos passar a nossa eternidade no novo céu, na nova terra. Toda a terra ela será purificada com fogo. Uma nova criação há de surgir e os salvos, os eleitos, redimidos em Cristo Jesus, participarão dessa nova criação e reinarão com Jesus para todo sempre. Então essa é a nossa esperança, ok? Então, Eliana, respondido para ti, então o que acontece com os ímpios? Eles não ficam ali dormindo, já estão sofrendo. Muito bem, Antônio Humberto. Como ex-romanista, né, Antônio Humberto? Isso mesmo. Antônio Humberto falou, então aqui já cai por terra a doutrina do purgatório, sem dúvida.
A doutrina do purgatório surgiu como um meio da Igreja Católica Romana ganhar dinheiro. Então você fazia as suas preces, você fazia as suas ofertas, você comparava os seus itens da indulgência, e quanto mais itens de indulgência você comprasse, quanto maior fosse a sua oferta, você teria condições de resgatar a alma dos seus entes queridos do purgatório. Amados irmãos, não há esperança após esta vida. Que isso fique bem claro. Só existem dois destinos: ou o céu ou o Hades. Na eternidade, ou o novo céu e a nova terra, ou o inferno. Não existe meio termo. E não há possibilidade de mudança de estado após essa realidade aqui. Lembre da história de Lucas 16? Então, o rico, ele pede, pede para Lázaro, dá uma passadinha aqui no Hades e me refrescar um pouquinho. E qual é a resposta que Abraão diz? Não, é impossível. Há um grande abismo que nos separa. E aí então o rico preocupado com os seus familiares. Pai Abraão, manda então Lázaro pregar lá para os meus entes queridos. E a resposta de Abraão, ela é clara, ela é objetiva, quando diz: eles têm as leis, os profetas ouçam. Qual é o meio que Deus estabeleceu para a salvação do seu povo? A Bíblia, a pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ok? Muito bem. Alguma pergunta? Irmão Abel. Quem são os eleitos na nova? Quem são os herdeiros da nova terra? Eu e o Senhor. O senhor crê em Cristo Jesus? O senhor declara Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? É herdeiro. Está rico. Está salvo. Está com o passaporte garantido. Amém? Quem são os herdeiros? Quem crê em Cristo? Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Suelen, minha filha, é aqui mesmo. Transformada, purificada, gloriosa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus há de preparar para nós. Temos nas Escrituras, filha, alguns pequenos flashes, mas jamais se contou, aí a letra do nosso hino, ao mortal metade da glória celeste. Amo esse hino. Belíssima essa expectativa que temos aqui. Mas vamos para o assunto. Priscila, alegria dos meus olhos, diga. Pastor é lindo. Muito bem. Quando você fala pastor, é uma graça. Isso. Isso. Muito bem. Nós temos dois personagens que foram transladados, né? Que é Enoque e Elias. Muito bem, a Priscila está falando isso. No caso de Enoque e Elias, eles já tiveram o seu corpo transladado. Então, o que nós vamos experimentar, eu creio que eles já experimentaram. Enoque e Elias não são regras. Enoque e Elias são exceções. Então, Moisés não dá para a gente dizer. Porque o que diz o texto finalzinho de Números, salvo eu me engano, que fala sobre, sobre a sua morte, que ele foi sepultado e que não encontraram o seu corpo. Então, não dá para nós afirmarmos que Moisés foi transladado. O que dá, dois personagens a gente afirma tranquilamente, explicitamente, categoricamente. Enoque e Elias. Moisés não. Respondido? Então tá bom, meu amor. Muito bem. Ariane.
Ô, Ariane, eu não imaginei que alguém queria essas coordenadas. Mas a Ariane perguntou, pastor, o senhor falou sobre as coordenadas do céu, a rota do céu, o mapa do céu e o mapa do inferno. Rejeita Cristo. Tá, ótima pergunta, Ariane. Aonde vai ser o inferno? Não sei. Não é um negócio que me preocupa muito. Mas eu, sinceramente, que lugar, eu não sei lhe dizer. Não sei. Ok? Aí o restante é especulação. Gente, vamos continuar? É. Deixa eu expor o texto. Oi, Robério. Ó, é assim que surge a heresia. O teólogo do sol, vamos parar por aqui. Então a gente começa a viajar na maionese, como diz os adolescentes, jovens. Vamos parar por aqui, senão vai ter gente mandando os ímpios lá para Saturno. Então vamos parar por aqui. Chega, tá bom? Só vamos ficar com o que a Bíblia diz, a gente não sabe aonde fica e tá bom. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho, irmãos, porque eu ainda não entrei no texto. Tá? Vamos lá então. O que representa a sétima trombeta? Quais são as lições que nós podemos aprender? A primeira, que eu chamo a sua atenção, é que o ressoar da trombeta, ou melhor, o soar da trombeta, é o anúncio glorioso da vitória de Cristo Jesus. Então nós devemos entender que o som da trombeta representa a vitória de Cristo Jesus. Versículo 15. Meninas, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Lições que aprendemos. O soar da sétima trombeta não é o fim para nós, mas é o início dos últimos tempos, ou é o início, podemos dizer assim, do novo céu e da nova terra. Segunda lição que nós aprendemos, o anúncio do reinado vitorioso e eterno de Deus, o seu Filho, para todos os povos. Então, o que nós aprendemos é que Cristo Jesus e o Pai reinarão para todo o sempre com os seus filhos, os eleitos, os redimidos e os escolhidos. Vejam vocês a parte B do versículo que diz o seguinte: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Algumas lições que nós aprendemos. É importante destacarmos alguns pontos da teologia do reino de Deus. Então, afirmamos que o reino de Deus está presente, mas ainda não na sua plenitude. Deus reina? Reina. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas? Tem. Mas haverá um momento na história, no novo céu e na nova terra, em que o mal já não existirá mais, que o diabo já não existirá mais, que os seus anjos já não existirão mais. Então nós teremos o pleno e glorioso reinado de Cristo Jesus. Mateus 12, 28 diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Nós observamos que no ministério de Jesus houveram vários embates entre Jesus e os demônios. Concordam? Lembra do que nós estudamos na quinta trombeta? Que o abismo se abriu? Quando o abismo foi aberto, o que houve? Várias hostes malignas saíram do abismo para perturbar os homens. Então, a ascensão de Cristo marca também esse início em que as forças das trevas intensificaram as suas forças contra a igreja. Por isso que Paulo diz que a luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e
potestades. Então, ideologias, conceitos que nós temos visto são artimanhas de Satanás contra a igreja, contra o povo de Deus. É dessa forma que Satanás ele age. Mas o fim está próximo. Breve, Satanás já não existirá mais, nem ele e nem os seus anjos. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus, nosso Senhor Jesus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus, ele já está dentro do coração dos eleitos. Ele se manifesta pela essa esperança que temos no novo céu e na nova terra. Ele se manifesta pela convicção que temos da palavra. Ele se manifesta na obediência ao senhorio de Cristo Jesus. A ideia de reino. Reino, você tem um rei. E a esse rei você devota toda a sua obediência. Cristo não é o rei da nossa vida? E o que nós devemos fazer como súditos dele? Obedecer. Então, qual é o sinal do reino de Deus na vida do eleito, no coração da igreja? A obediência. Não somente a obediência, claro, também é reflexo da obediência, que eu quero dizer, mas é a vida do súdito. O que nós precisamos entender é que nós precisamos já, aqui e agora, vivermos como cidadãos do reino. A grande questão é que nós não vivemos muitas vezes como cidadão do reino. E nós nos esquecemos da nossa identidade, da nossa cidadania. Terceira lição que nós aprendemos. A sétima trombeta é um chamado à adoração. Versículos 16 e 17 diz: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostrarão-se sobre o seu rosto e adorarão a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Amados irmãos, o que há de acontecer ao som da trombeta? Os eleitos se reunirão, e no reunir-se dos eleitos, da igreja, dos selados pelo sangue do Cordeiro, o que nós vamos fazer? A primeira coisa, nós vamos adorar, engrandecer, exaltar, magnificar o nome de Cristo e do Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Rapidinho aqui, uma nota. O que é para nós o culto? A ideia do exercício da adoração é um prenúncio, é um treinamento daquilo que nós faremos no novo céu e na nova terra. Vamos só fazer uma breve reflexão aqui. Você gosta de cultuar a Deus? Você tem prazer em cultuar a Deus? Que bom. Porque você vai encontrar sentido e significado na sua esperança no novo céu e na nova terra. Mas a pergunta que eu faço é: e como adorar a Deus? E quem não tem prazer de adorar a Deus? Vai fazer o que no novo céu e na nova terra? Aqui, o Dornel já pulou aqui, já, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Um dos sinais da presença do reino em nós é que o eleito, o salvo, ele se deleita, ele tem prazer, ele ama ouvir a voz do seu Senhor. Ele ama entoar louvores ao Senhor. Ele ama cantar. Ele ama o culto. Ele ama a adoração. Ele tem prazer em estar na presença de Deus. Então,
A certeza que temos de que o reino está em nós é a alegria e o prazer de estarmos na casa do Pai e na presença do Pai. Agora, queria que você pensasse: se você não gosta, se você não tem prazer, se adorar a Deus para você é algo sufocante, sofrimento, você vai fazer o que no novo céu e na nova terra? Então nós já precisamos, o que Deus espera de nós aqui é que a gente já ajuste as nossas vontades, os nossos anseios para a glória que há de ser revelada. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para... Quando isso há de acontecer em sua plenitude em nossa vida? No novo céu? Então, hoje nós não conseguimos vivenciar isso em toda a plenitude por causa dos nossos pecados, que nos afastam da presença de Deus. Não é Deus quem se afasta de nós. Ontem a Cláudia deu um testemunho bonito na reunião do conselho, que ela estava falando: pastor, uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi aqui na igreja é que não é, eu pensava, a Cláudia disse, que Deus é que se afastava da gente. E ela ontem na reunião do conselho disse: e eu descobri aqui, ouvindo a palavra, que somos nós que nos afastamos de Deus. Que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Então, o novo céu e da nova terra, nós vamos viver o propósito da nossa existência em toda a sua glória. Exaltaremos, adoraremos a Cristo Jesus e o Deus Altíssimo por todo o século, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o som da trombeta é para nós uma chamada à adoração, ao exercício pleno do culto de Deus. Algumas lições que nós aprendemos sobre isso. Primeiro, os 24 anciãos que aparecem ali no versículo 16, os 24 anciãos que se encontram no seu trono, representam a totalidade do povo escolhido de Deus que se assenta no trono para reinar. Olha só, Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, isso aqui é lindíssimo, porque além de nós vivermos com Cristo, vivermos com o Pai no novo céu e na nova terra, nós vamos reinar também. Nós estaremos reinando com Cristo. É nesse sentido que o irmão Abel perguntou sobre os herdeiros. Tudo o que há de ser feito, a nova criação, pertence a mim e a você. Nós reinaremos com Cristo. Toda a sua glória, nós vamos usufruir dela e reinaremos pelos séculos dos séculos. Segundo, os eleitos rendem louvores a Deus por 3 dádivas, com base nos versículos 16 e 17 e 18. Primeira, pelo reinado supremo de Cristo. Por que nós vamos adorar ao Senhor? Porque Ele reina em sua plenitude. Então, o fato de Cristo exercer o seu reino em toda a sua plenitude vai ser um motivo de adoração da igreja a Ele. E é legal a gente pensar aqui que a gente já pode adorar por esse motivo. Nós já podemos adorar ao Senhor, render louvores ao nosso Deus, cantarmos cânticos ao nosso Senhor, pela esperança que temos que o Senhor há de reinar em toda a sua plenitude. Vale uma nota aqui? Nós não devemos adorar ao Senhor, entoar louvores ao Senhor, porque temos a esperança de um carro novo, de uma casa melhor, de um emprego, ou até mesmo da cura de uma enfermidade.
E é comum a gente pensar da seguinte forma: Senhor, se o Senhor me curar, se o Senhor restaurar a minha saúde, eu vou te louvar. Vamos lá. Podemos fazer isso. E não é pecado nós agradecemos ao Senhor com os nossos louvores, com a nossa adoração, por uma cura física. Mas o que eu destaco aqui, não pode, não deve ser o principal motivo. Podemos adorar ao Senhor, sim. Sermos gratos ao Senhor, sim, pelas coisas pertencentes a essa existência terrena, passageira e efêmera. Mas a maior motivação em nosso coração de louvarmos ao Senhor não deve ser as coisas desse mundo. Vocês me entenderam? A maior motivação da nossa adoração ao Senhor é pensarmos nas coisas que são eternas. Muitas vezes o nosso coração ele é movido pela adoração pelas coisas que são passageiras. E deve ser o nosso coração movido à adoração por aquilo que é eterno. Segundo ponto, versículo 18, pelo juízo condenatório dos ímpios. Versículo 18 diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então, aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que se levantaram contra Cristo e contra o seu povo, eles hão de ser julgados. E a nossa gratidão ao Senhor deve ser porque nós não nos contamos com estes. Porque nós não somos uns destes. Você já agradeceu a Deus pela sua eleição? Você já agradeceu a Deus pela segurança que você tem quanto ao destino eterno da sua vida? Nós devemos ser gratos ao Senhor por isso. Senhor, muito obrigado, porque eu era mau. Totalmente avesso e contrário à tua vontade. Mas aprove o Senhor me redimir, me escolher, me eleger, e o Senhor me salvou. E eu te exalto, eu te glorifico, porque eu não estou entre aqueles que estão perdidos, mas por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia, tu me redimiste. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos ser gratos a Deus e adorarmos ao Senhor, porque um dia a sua graça, a sua salvação, a vida eterna nos encontrou. E terceiro, pela recompensa que será dada aos reis. Então a igreja ela ouve a voz da trombeta, ela passa a adorar ao Senhor, porque Ele reina em sua plenitude, porque os eleitos não estão contados entre os ímpios, mas também porque os eleitos e os salvos hão de receber das mãos de Cristo Jesus a recompensa, o galardão. Olha só o versículo de número 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, uma questão aqui para a gente pensar. Ao som da trombeta, serão instalados 2 tribunais. Ao som da trombeta, serão instalados 2 tribunais. Nós temos o tribunal dos ímpios, que é o tribunal condenatório. Nesse tribunal dos ímpios, nesse tribunal condenatório, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome de Jesus. Só que essa confissão já é tardia. Já não vai resolver o problema deles. E ali não tem segunda instância, não tem recurso, não tem Supremo Tribunal,
Não tem habeas corpus, apelação, não tem nada. Ali é uma única sentença: condenados. Condenados. Esse é o tribunal dos ímpios. Nessa sala os crentes não passam. Nessa sala a gente nem passa. E há o tribunal dos crentes. 2 Coríntios 5,10, importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para recebermos o bem ou o mal que tivermos feito em vida. Vamos lá. Lembram das parábolas dos talentos? Sim ou não? Nós temos 3 personagens aí. Um recebeu 10, é isso, né? Outros 5, e um recebeu 1. 2 trabalharam e multiplicaram seus talentos, e foram chamados de servos bons e fiéis. Mas teve um que pegou o seu talento e escondeu, guardou, e não desenvolveu. E ele dizia o seguinte: quando chegar o meu senhor, eu vou lá e devolvo para ele, e beleza, resolvido a minha situação. Ele foi considerado servo mau e infiel. O que nós aprendemos aqui? Que todos nós, aqui é a palavra para os eleitos, nós vamos prestar contas diante de Deus das habilidades, dos recursos, de tudo que Ele tem nos dado. Você já vai pensar nisso? A tua casa tem que promover a glória de Deus. O teu salário tem que promover a glória de Deus. Os nossos recursos devem exaltar o nome de Cristo. O conhecimento, a sabedoria que tem que exaltar o nome de Cristo tem que ser para a glória de Cristo Jesus. E a quanto mais é dado, mais será o quê? E nós devemos temer isso. E aqui, por favor, entendam, caixa alta, negrito, está gravado e ouçam com atenção. Não estou falando sobre perda de salvação. Estou falando sobre perda de salvação. Mas eu estou falando de prestação de contas. O Senhor nos capacita, o Senhor nos habilita, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dota, concede a nós talentos, habilidades, e tudo isso nós vamos prestar contas diante do Senhor. E é por isso que eu digo que ao mesmo tempo que nós seremos tomados por uma efusiva alegria, nós também seremos tomados por choro. Porque esse dia, meus amados irmãos, vai ser o dia de acerto de conta. E é nessa expectativa, ou é nessa interpretação, nessa linha, que eu compreendo Apocalipse 21:4, que diz: e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não só aqueles que sofreram por causa de Cristo e venceram, mas também de nós que recebemos da parte do Senhor e que não administramos como bons mordomos os dons e os talentos que Deus nos deu. Eu até costumo dizer que eu vou chorar muito. E eu estou trabalhando para tentar chorar menos. Porque eu sei quanto Deus tem me dado. Quanto Ele tem me capacitado. O quanto Ele tem sido bom para comigo. E é interessante que a gente estava falando ontem sobre Salomão, né? E Eclesiastes é visto por alguns, né, como o testamento de Salomão, né, o seu último livro. E é interessante as suas últimas palavras em Eclesiastes capítulo 12. Eu vou ler aqui para vocês, para não ser traído pela minha memória. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, 13 e 14, a palavra do Senhor é assim. Palavras de Salomão, suas últimas palavras. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. E é um homem rico falando aqui, mais rico do seu tempo. Tudo aquilo que os seus olhos desejaram,
Ele teve para si. Já parou para pensar nisso? Você coloca os olhos em qualquer coisa, um avião, uma casa, você vai lá e compra. Este era Salomão do seu tempo. Mas as últimas palavras são essas: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo, tribunal dos crentes, juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o fato de nós estarmos na presença do Senhor como salvos e poder render ao Senhor a nossa gratidão, é apresentar ao Senhor o fruto do nosso trabalho, as nossas obras, deve ser motivo de gratidão ao Senhor. E aqui cabe uma outra reflexão, né? Tem uma música que a gente canta, salvo eu me engano, é Os Campos Estão Brancos para a Colheita. O Robson me ajude aí, né? Para a ceifa, né? Para a colheita não, para a ceifa, é óbvio, né? E tem uma parte do cântico, me ajudem a lembrar aqui, de mão vazia estarás. Então é para nós pensarmos mesmo nisso. Nós vamos estar na presença de Deus, mas nós vamos querer nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias? Você quer se apresentar ao Senhor de mãos vazias? Vamos lá. O que a trombeta significa para nós? Em quarto lugar, a abertura do santuário. Então, ao som da trombeta, será aberto o santuário. Versículo 19: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Lições que aprendemos. Primeiro, o santuário é o lugar onde as almas dos cristãos que morreram se encontram. Então, aonde estão hoje os crentes que morreram em Cristo Jesus? À luz do Apocalipse, nessa expressão chamada santuário de Deus. Lá eles estão. E o que eles fazem? Adoram ao Cordeiro, dia e noite adorando ao Cordeiro. Eu fundamento esse argumento em Apocalipse 7, 14 e 15, quando a palavra do Senhor assim nos diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Quem vem da grande tribulação? Somos nós. Todos aqueles que morreram nesse período da ascensão de Cristo até a sua vinda, vieram da grande tribulação. São esses que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Porque o importante, irmãos, não é você começar bem a sua jornada, mas é você perseverar até. Não vai servir, não vai valer de nada, nada mesmo. O dia que você estiver diante de Cristo, fala assim: olha, eu fui presidente da UPA. Senhor, olha, eu fui até presidente da Sinodal de UPAs. Mas nos últimos anos, na minha juventude, eu me afastei, eu virei as costas para o Senhor, eu segui outros caminhos. Mas eu quero dizer para o Senhor que na minha adolescência, eu fui muito crente. Vai valer alguma coisa? O importante é permanecer bem, é permanecer firme. Vou só relembrar a figura que eu usei na semana passada. Lembram da maratona? Você tem um maratonista. O cara sai na frente. Ele vai liderando o primeiro quilômetro, quilômetro e meio, ele está na frente, feliz da vida. Mas vai cansando, cansando, cansando. Aí passa outro. Aí ele senta no meio-fio e fala: cansei, não vou mais correr. Valeu alguma coisa? Vai ganhar algum prêmio ele ter saído na frente? O importante é perseverar.
e ficar firme na presença do Senhor e cruzar a linha de chegar. É como Paulo diz, né? Que ele fala: completei a carreira. Completei a carreira. E a palavra carreira ali, o Vanderlei é perito na língua grega, né? É a palavra maraton, que dá a ideia da maratona. Então, o importante é chegar nos últimos dias. Se o Senhor não vir buscar antes, dizer assim: Senhor, olha, eu espero que o Senhor venha, mas se o Senhor não vir, eu quero dizer que eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom. Bem-aventurados são esses que podem dizer isso. Bem-aventurados são esses que guardam a fé até o fim. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu o quê? Santuário. Então, aonde estão as almas dos crentes? No céu, mas que na linguagem do Apocalipse aqui é o santuário de Deus. A arca representa a comunhão de Deus com o seu povo nesse estado intermediário que é o céu. Então, lembremos que na antiga aliança, a arca representava o quê? A comunhão de Deus com o seu povo. Olha só Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Lembremos que João ele escreve para uma comunidade de judeus que havia se convertido ao cristianismo, que estes judeus estavam ali nas 7 igrejas da Ásia Menor. Então, muitas figuras que João usa no livro do Apocalipse são figuras que os judeus eles têm em mente. Então, quando ele fala sobre o tabernáculo, ele fala sobre a Arca da Aliança, os judeus sabem o que João está dizendo. Ele está dizendo assim: é o lugar de comunhão com o Senhor. Terceiro, a manifestação do juízo que há de vir sobre os ímpios. Então, o texto, versículo 19 diz: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Vamos aqui rapidinho considerar. Para nós é glória, para nós é alegria, para nós eleitos é consolo, é vitória, mas para os ímpios é o quê? Terror, pavor, juízo e condenação. Olhem para cá, o mesmo som, isso é lindo. O mesmo som, o som da trombeta, ele tem 2 sentidos, ele tem 2 significados. Para nós, quando a gente ouvir o som da trombeta, a gente vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. E eu vou te dizer essa manhã, guarde bem isso. Nós vamos de fato, guarde bem isso. Nós vamos de fato entender que valeu a pena guardar firme a fé e crer de todo o coração em Cristo Jesus ao som da trombeta. No dia que você ouvir o som da trombeta, aí você vai falar assim: valeu a pena. Valeu a pena. Sabe por que eu digo isso? Porque você pode ter pessoas ímpias que vão ter uma vida bem melhor do que a sua. Você pode ter pessoas ímpias que vão ter um corpo muito mais saudável que o seu. Você vai ver pessoas ímpias que podem ter um lar melhor do que o seu. Servir a Cristo não é garantia e certeza de uma plena felicidade aqui nesse mundo, que nós não vamos passar por problemas, por lutas, dificuldades, enfermidades. O crente não está isento de ser tomado por um câncer, de ser vítima de um acidente. Nós não estamos imunizados disso. E é isso que a gente precisa entender, a gente precisa encarar com maturidade isso. Sabe por quê? Porque a gente quer medir a nossa fé olhando as coisas desse mundo. A gente quer medir se vale a pena ser fiel a Deus olhando as coisas dessa terra.
E quando a gente começa a fazer uma comparação dentro desse plano passageiro aqui, acontece uma crise de fé. Foi o que aconteceu lá no Salmo de número 73, o Salmo de Asaf. Asaf é um homem maduro, líder do ministério de louvor, Robson, lá da igreja de Davi. E ele começou a olhar a vida dos ímpios. Olha a vida deles, eles comem carne com gordura, eles são soberbos, eles são arrogantes, suas casas são boas. Falou, será que vale a pena servir a Deus? Olha a miséria de vida que eu tenho. E aí ele diz, por pouco, quase me resvalaram os pés. Aí ele diz, até que entrei na casa de Deus, ao seu santuário, e ali ele teve um insight do novo céu e da nova terra, porque ele atentou ao destino dos ímpios. Povo, igreja, vale a pena a gente ser fiel ao Senhor, e você vai ver que vale a pena guardar a fé quando você ouvir o som aí você fala, Senhor, valeu. Foi luta, foi dificuldade, aguentei aquele pastor chato, mas valeu. Para os ímpios, o mesmo som, terrível. Juízo, condenação e morte. Para encerrar a série, algumas aplicações. Primeiro, eu espero que após essa nossa longa série, começou em dezembro, né? Dezembro. Que nós mantenhamos firme a nossa fé até o fim. Guarda a sua fé até o fim. Tem luta, tem dificuldade, tem problema, tem perseguição, mas olhe para Cristo, não olhe para pessoas, não olhe para os problemas, mas olhe firmemente para o autor e consumador da sua salvação, Cristo Jesus. Segundo, cuidado com a incredulidade. Ah, mas isso é história. Isso não vai acontecer. Esse negócio de céu, inferno, isso é lenda, isso é mito, isso é narrativa folclórica, isso é coisa de gente fraca, de gente inculta. Lembre-se de Noé. Lembre-se do dilúvio. Estão lembrados da história? Estava lá o velho e bom Noé pregando, nos dois sentidos, de anunciar a palavra e construindo a arca. E as pessoas passavam, velho louco, velho insano, nunca teve chuva, agora vai construir um barco, está maluco esse velho. O que aconteceu? Vieram as águas do dilúvio. Foi salvo Noé e a sua família. Apenas Noé e a sua casa. Irmãos, o reino dos céus não é para muitos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Para o caminho que conduz à perdição, ele é largo, ele é vantajoso, muitos vão por ele. Mas para o caminho que é estreito, para a porta que é apertada, poucos se acertam com ele. Qual é o caminho que você quer seguir? Qual o caminho da sua vida? O apertado, estreito, de lutas, sacrifício e renúncia? Ou o expansagem, vantajoso, cheio de glórias e afirmação do mundo? 3. Fale de Cristo aos que estão perdidos. E maior estímulo para você falar de Cristo, sabe qual é? Que aqueles a quem Deus escolheu, seus eleitos, eles vão ouvir e crer. Maravilhoso isso, né? Prega. Ele sendo um eleito, ele vai ouvir, ele vai entender, ele vai crer. E o céu é um lugar de muitas surpresas. O novo céu, a nova terra, será um lugar de muitas surpresas. Talvez aquele que você pensou já está lá, você vai se assustar por não encontrar.
e talvez aquele que você nunca pensou que vai estar lá. Lembra do ladrão da cruz? Uma declaração de fé, e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ninguém, provavelmente, no tempo daquele homem, pensou que aquele homem seria salvo. Mas ele foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar? Irmãos, antes de orar aqui, só um lembrete e um pedido. Hoje, às 14 horas, se Deus permitir, nós vamos estar na rádio, Samaúma 104,9. Você também pode acessar pelo celular. Teve uma semana aí que teve problema, né? Não foi possível, teve um desajuste lá da rádio. Mas eu espero aí que os irmãos nos ajudem, compartilhem o programa de rádio e ouçam hoje, às 14 horas, o programa Sublime Graça. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus pelo privilégio que temos de sermos o teu povo. Obrigado, ó Pai, porque nós não merecíamos a tua graça, não merecíamos o teu amor, mas aprove ao Senhor nos salvar, nos redimir, nos escolher para ti. Grande seja o teu nome, ó Pai. Exaltado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela esperança que temos, pela convicção do novo céu e da nova terra. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes na tua presença. Guarda, Senhor, os nossos pés, para que não venham resvalar, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela igreja que temos. Obrigado por esse lugar, ó Deus, e pela liberdade que o Senhor nos concede de pregar a tua palavra, de anunciar os teus desígnios, e nos dá coragem, ânimo e ousadia para pregar, ó Deus, aqueles que estão perdidos, aqueles que são do Senhor, mas que ainda não foram alcançados, ó Deus, pela poderosa pregação da tua palavra, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, como teu povo, leva-nos para os nossos lares em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém. Amados, ide em paz, até a noite, se Deus permitir. Irmãos, à noite nós vamos ter a admissão de novos membros. Não percam.